Amém. Amém, boa noite. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. Chegamos no último dia, né? Você que pode, pega a sua Bíblia comigo aí, por favor. Livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 1. Livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou aí, diga amém. Diz o seguinte: depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus: Senhor, qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que foi dada a vocês. Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas, e o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Versículo de número 5. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Versículo de número 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e prenderam e cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez isso comigo, o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ali ele morreu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós honramos a sua presença essa noite, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio durante todas essas segundas-feiras que nós estivemos aqui. E eu quero te pedir, Pai, para que essa noite o Senhor venha sobre nós com uma porção especial. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem para falar e ministrar nos nossos corações. Eu te peço para que essa noite não seja uma noite comum, que essa noite não seja uma noite normal, mas eu oro, Espírito Santo de Deus, para que os céus sejam abertos nesse lugar. Eu oro para que essa seja uma noite onde nós possamos encontrar, Pai, o real propósito da nossa vida, aquilo que o Senhor tem separado para nós desde a fundação do mundo. Eu oro para que toda distração suma e tudo aquilo que tem, Pai, tentado impedir aquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar, que no nome de Jesus seja repreendido. Que toda distração suma e que os nossos olhos, a nossa atenção esteja totalmente focada no Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero encerrar ainda falando um pouco sobre identidade. Nas últimas 2 segundas-feiras a gente conversou sobre isso em passagens diferentes, e eu queria encerrar falando um pouco sobre essa passagem. O livro de Juízes é um livro que na maioria das vezes as pessoas não gostam muito de ler, mas eu particularmente falo que essa história de Adoni-Bezeque é extraordinária. Tá? Adoni-Bezeque, dentro da história dos reis, dos juízes, dos profetas, ele é considerado por muitos um dos piores reis que já existiu. Ele fazia parte da linhagem dos reis que governou, e é interessante olhar para a história desse homem, porque como um rei filisteu, durante muitos e muitos anos, a ideia e a lógica que Adoni-Bezeque governava e orquestrava o seu governo sempre foi baseado em humilhação para contra o povo de Israel. Só que Adoni-Bezeque ele tinha um costume dentro do seu reinado, e o costume dele era sempre fazer questão de todas as vezes que ele batalhava com algum reinado, ele fazia questão de capturar o rei desse povo. Porque a ideia de Adoni-Bezeque é que se ele conseguisse
governar aquele que governava os outros povos, automaticamente ele estava dizendo àqueles outros homens, àquelas outras nações, que ele era superior a todos os outros reis. Então, Adoni-Bezeque, ele tinha um costume de pegar esses reis que eram capturados em campos de batalha e levar esses homens para dentro do seu palácio e fazer com que dentro do palácio esses homens se tornassem os seus escravos. Ele tinha a oportunidade de fazer isso com qualquer pessoa, mas ele fazia questão de fazer isso com reis de outras nações. Até aqui vocês estão me entendendo? E é interessante porque quando você olha para essa história, você percebe que existe um perigo aqui. Existem homens que não são homens comuns, não são homens que estão sentando em qualquer mesa. Nós estamos falando aqui de reis, homens que estão acostumados a governar nações, homens que estão acostumados a sentar em tronos e a governar centenas e milhares de pessoas, homens que estão acostumados a influenciar cidades, a influenciar nações e até diversas pessoas debaixo deles. A grande pergunta que fica é: o que leva um homem como esse, com o senhorio que carrega, com o poder que carrega, com a influência que carrega, chegar a tal ponto de em algum momento da sua vida ser capturado por outro rei? Um dia, Jesus ele está dando alguns conselhos, e quando você vai lá para o livro de Lucas, você vai encontrar Jesus conversando com algumas pessoas, e Jesus ele vai falar algo que me chama a atenção. E Jesus vai falar: olha, todas as vezes que um rei ele vai disputar uma guerra, ele precisa, antes de entrar na guerra, calcular os custos. Quando alguém vai construir uma casa, antes dele construir, ele precisa calcular os custos. Para quê? Para que ele não chegue na guerra e ele perceba que ele não tem as ferramentas necessárias para vencer essa batalha. Ou para que ele não chegue no campo de batalha e perceba que a quantidade de soldados que ele tem é inferior à quantidade de soldados dos seus inimigos. E por conta disso, ele se torne alguém que as outras pessoas vão olhar para ele como um motivo de zombaria. E aí Jesus está ensinando as pessoas, ensinando os discípulos, ensinando a multidão um princípio da vida. E qual é o princípio? Antes de eu entrar em qualquer guerra que seja, eu preciso calcular o custo. Eu preciso entender que muito mais importante do que eu entrar nas guerras que eu estou entrando, é eu entender quais são as ferramentas necessárias para eu vencer as guerras que eu estou entrando. Esses 70 reis que perderam batalhas para Adoni-Bezeque está trazendo para nós um ensinamento. E qual é o ensinamento? Nós estamos falando de homens que governavam nações, homens que carregavam poderes, homens que tinham talentos, mas porque não calcularam os custos das guerras que estavam entrando, esses homens, eles perderam as guerras que eles estavam entrando. E aí, meu irmão, eu preciso entender que as maiores guerras das nossas vidas, elas não são vencidas no momento em que a gente está no campo de batalha. As maiores guerras das nossas vidas, elas sempre serão vencidas antes da gente entrar no campo de batalha. Por quê, Everton? Porque não é apenas sobre aquilo que você vai exercer enquanto você está na batalha, mas é sobre quem você é e o que você fez e como você se preparou antes de você chegar nesse lugar. Você está me entendendo? Agora perceba, nós estamos falando de homens que há meses atrás, anos atrás, estavam acostumados a governar nações, estavam acostumados a sentar em tronos. E porque esses homens não calcularam o custo dessas guerras, eles agora estão debaixo da mesa. Eles não se assentam na mesa nem das piores pessoas da cidade mais. A história diz que esses homens, eles estão em um estado de humilhação terrível. E sabe o que esses homens estão fazendo? Eles estão como animais, debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Eles só podem comer as migalhas que estão caindo na mesa desse homem. Agora perceba o contraste da vida desse rei. É um rei que outrora governava nações, é um rei que outrora estava sentado em um trono, e agora, porque ele simplesmente perdeu uma guerra, ele está debaixo da mesa de um homem, à mercê de comer migalhas e somente daquilo que alguém tem para oferecer. E aí a história vai dizer que Adoni-Bezeque, dentro do seu conceito de humilhação,
o que ele fazia? Ele pegava todos esses reis, ele fazia uma fileira com esses homens, e aí ele cortava os polegares das mãos e os dedões dos pés. E aí talvez você esteja se perguntando por que ele fazia isso. E aí eu quero entrar justamente nesse conceito do que é identidade aqui. Todas as vezes que Adoni-Bezeque pegava esses reis e cortavam os polegares, ele estava trazendo para eles uma responsabilidade e uma consequência. Aqueles homens, automaticamente, porque estavam perdendo os polegares das mãos, eles não podiam mais segurar nenhuma espada. O que Adoni-Bezeque estava fazendo com aqueles homens era muito mais do que matar aqueles homens, porque seria muito mais fácil. E era a maior lógica possível, era já que eu consegui ganhar a guerra, eu posso simplesmente matar esse rei e tomar posse da nação desse cara. Mas a ideia de Adoni-Bezeque não é essa. A ideia dele é manter esses homens vivos, mas à mercê e refém do seu palácio. E o que Adoni-Bezeque está fazendo? Ele está cortando os polegares, dizendo para eles: a partir de hoje, vocês não têm mais capacidade de vencer nenhuma guerra. Por quê? Porque vocês não conseguem mais segurar nenhuma espada. Então esses homens, eles estavam vivos, mas eles estavam incapacitados de lutar, porque eles não têm mais capacidade de segurar nada nas mãos. Além dele estar tirando a capacidade desses homens de segurar alguma espada, de segurar algum objeto, de poder ter nas mãos algo, Adoni-Bezeque também estava arrancando algo deles, a identidade. Todas as vezes que você vai tirar hoje uma documentação, você precisa colocar seu polegar lá, sim ou não? Por quê? Porque aqui carrega a sua digital. Quando ele está cortando o polegar desses reis, ele está dizendo para eles: não importa mais quem você era, não importa mais o trono que você se assentava, não importa mais o reino que você governava. A partir de hoje, para mim, você não é mais ninguém. Então é perigoso a gente olhar e a gente perceber que existe um contraste aqui. E o contraste é homens e mulheres que outrora estavam vivendo a plenitude daquilo que Deus tinha para eles. Homens e mulheres que outrora estavam inseridos no projeto de Deus. Só que são pessoas que hoje perderam os polegares. São pessoas que hoje já não têm mais uma identidade. São pessoas que hoje já não conseguem segurar nas mãos absolutamente nada do que Deus tem para entregar. Por quê? Porque em algum momento na vida, por uma falta de cálculo, essas pessoas perderam guerras que foram guerras essenciais para a vida. Além de arrancar os polegares, a Bíblia vai dizer que Adoni-Bezeque fazia questão de arrancar os dedões dos pés. E talvez você não sabia disso, mas todos os dedos que você tem uma funcionalidade. E os dedões é literalmente para trazer para nós equilíbrio. Então todas as vezes que Adoni-Bezeque pegava um rei e arrancava os dedões, ele estava retirando daqueles homens o equilíbrio. Ou seja, aqueles homens não conseguiam mais caminhar como eles caminhavam antes. Aqueles homens não conseguiam ter uma estrutura nos pés para sustentar o próprio corpo. Então, para caminhar, eles sentiam dores. Para avançar, eles sentiam dores. Para tentar chegar em algum lugar, eles sentiam dores. Então, na maioria das vezes, a maioria deles preferiam rastejar do que tentar caminhar. Até aqui você está entendendo? Agora eu quero chegar num ponto crítico aqui. Quando a gente olha para o que nós estamos vivendo hoje como igreja, quando nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo hoje como proposta na nossa vida, eu me deparo com centenas de pessoas todos os finais de semana. E a maior crise existencial da nossa era é a crise de identidade. Eu me deparo com homens e mulheres com propósitos extraordinários. Só que são pessoas que, porque elas não têm mais os dedões dos pés, elas não conseguem mais alcançar o destino profético que Deus tem para elas. Eu não sei se você já teve aquela sensação de aparentemente você está só se cansando, mas a sensação que você tem é que você nunca chega em lugar nenhum. Você muda de igreja, você muda de cidade, você muda o ciclo de amigos, você se conecta a outras pessoas, você se assenta em outras mesas, mas a sensação que você tem é que você nunca consegue viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. E sabe por quê? Porque você perdeu o equilíbrio da sua vida. E a grande realidade é que quando você perde o equilíbrio,
você perde a sustentabilidade, você perde a direção, você perde a rota, você é alguém que vai só ficar andando em círculos. Por quê, Everton? Porque Deus tem um lugar para você, Deus tem um lugar de acesso para você, só que você não tem mais estrutura para caminhar para esse lugar, você não tem mais estrutura para caminhar para aquilo que Deus tem para você. E aí você tem que entender algo, meu irmão, Deus nunca trabalhou de uma forma com que Ele, de certa forma, vai facilitar o caminho para que você chegue no lugar que Ele tem para você. Não, por quê? Porque Deus não pode pular processos. Então todas as vezes que Deus te coloca em uma estrada, é necessário você ultrapassar todos os processos necessários para que você, quando chegar no lugar que Deus separou para você, você não perca o coração. Só que o problema é que quando nós perdemos os dedões dos nossos pés, quando durante as batalhas da vida, as guerras da vida, as coisas que a gente enfrenta, a gente perde essa estabilidade, sabe qual é o problema? A gente não consegue caminhar por muito tempo. E aí esse é o maior cenário da maioria dos cristãos da igreja brasileira. Nós somos pessoas ótimas em começar, mas nós somos péssimos em concluir. Sabe por quê? Esse é o cenário. E talvez isso aqui aponte que talvez você é alguém que perdeu o dedão do seu pé e até hoje você não percebeu. Porque você é alguém que sempre começa, mas você nunca termina. Você é alguém que inicia, mas você não tem força para permanecer. Você não tem vigor para continuar. Você não tem estrutura para permanecer. Porque em algum momento da sua vida, aquilo que você começou com tanto entusiasmo, agora está pesando. Aquilo que você começou com tanta alegria, agora está te trazendo cansaço. Aquilo que você começou, sabe, com tanta expectativa, acreditando que era Deus que estava te direcionando, agora já é algo que está te trazendo um peso absurdo. E aí qual é o problema? O problema é que você se tornou alguém que é um colecionador de começar e não terminar. E aí é o problema. É um problema porque você sempre vai até o meio. E aí eu tenho algo para te dizer essa noite. Quem vai até o meio nunca vive a plenitude do que Deus chamou para viver. Por quê, Everton? Porque Deus não é Deus de metade. Não é eu quem estou dizendo, é a Bíblia quem está dizendo. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Só que é impossível eu chegar até o final da corrida que Deus tem para mim se os meus pés estão danificados por conta das guerras que eu enfrentei. Então existem coisas que talvez você está enfrentando hoje, que talvez seja justamente como esses reis enfrentaram. Em alguma guerra você perdeu o equilíbrio que você tinha. Em alguma guerra você perdeu as forças que você tinha. E aí você até tentou começar um propósito, só que você não foi até o final. Você até tentou liderar um departamento, mas logo você entregou. Você até tentou começar a discipular algumas pessoas, mas você não foi até o fim. Sabe por quê? Porque você perdeu os dedões. E aí você precisa entender isso, que isso aqui não é simplesmente algo literal que aconteceu. Isso aqui é uma voz profética de Deus para nós. Nós precisamos orar para que Deus restaure as forças dos nossos pés de novo. Nós precisamos orar para que Deus nos traga o equilíbrio de antes de novo. Meu irmão, a quantidade de gente que tem parado no meio do caminho é absurdo. A quantidade de gente que começa com uma expectativa lá em cima, ela acorda, ela quer ganhar o mundo, ela quer ganhar as nações, só que isso não dá continuidade. E aí a gente começa a se tornar uma igreja intensa demais, só que não é constante. E aí o que eu vou falar para você pode parecer duro demais, mas Deus não está contando só com a tua intensidade, meu irmão. Até porque a tua intensidade tem poder de te levar para o quarto, mas só a sua constância vai te fazer permanecer lá. A sua intensidade pode até te fazer conhecer Jesus, mas é a sua constância que vai te fazer prosseguir em conhecê-lo. E aí, quando a gente olha para essas pessoas, a gente lembra de Saul. O problema da vida de Saul não foi o começo, é o fim. O problema não é como a gente começa, é como a gente está terminando. E aí é perigoso a gente olhar para esse cenário, e a pergunta que precisa ser feita para você mesmo é: aonde você estaria hoje, se você não tivesse parado 2 anos atrás? O que era para você estar vivendo hoje, se você tivesse caminhado mais um pouco?
aonde era para você estar, se você não tivesse largado o que você largou um ano atrás. Sabe qual a maior loucura disso? É que o tempo passou do mesmo jeito. Os meses se passaram da mesma forma. Os anos se passaram da mesma forma. A única diferença é que o processo que você fugiu poderia ter te levado para um lugar que hoje era um lugar totalmente diferente de onde você está. E aí a pergunta da sua vida é: até quando? Você vai ficar fugindo dos processos que Deus está te inserindo, porque você simplesmente é alguém que não consegue permanecer. Permanecer. Esses reis, eles representam pessoas que carregam palavras de governo, meu irmão. Esses reis, eles representam homens e mulheres que carregam palavras de governo. Eu não estou falando para você de qualquer pessoa. Eu estou falando para você de homens e mulheres que foram separados para governar. Homens e mulheres que carregam palavras proféticas de Deus para governar lugares. Só que, sabe onde esses homens e essas mulheres estão? Estão debaixo da mesa do inimigo, comendo as migalhas que estão caindo da mesa, cara. E aí o problema é que tem muita gente hoje, dentro das nossas igrejas, nesse lugar. São pessoas com palavras de governo. São pessoas que carregam autoridade e poder. São pessoas que têm, sabe, encargos apostólicos, proféticos, gigantescos. Só que essas pessoas estão aonde? Estão debaixo da mesa do inimigo, comendo daquilo que está caindo da mesa. E aí Deus está olhando para você essa noite, Deus está te dizendo: o seu lugar de governo não é debaixo dessa mesa, cara. O lugar de governo que Deus separou para você não é debaixo dessa mesa. E aí sabe qual é o problema? É que essas migalhas representam algo. Essas migalhas te mantêm vivo, mas não te nutrem. E aí você começa a estar vivo muito mais como alguém que está vivendo para ser humilhado do que alguém que está vivendo para alcançar aquilo que Deus tem. E aí todo dia você está comendo, todo dia você está se alimentando, mas aquilo que você está comendo não é para te fazer sair daí, é só para te manter no lugar que você está. E aí sabe qual é o problema disso, cara? É que enquanto eu não entendo o lugar de governo que Deus separou para eu estar, as migalhas da mesa começam a me governar. Porque eu não tenho recurso para ir atrás. Então a única coisa que me mantém vivo é ficar aqui debaixo. Então você aceita a condição que você está. Você aceita o lugar que você está. E aí você começa a viver um ciclo vicioso, aonde você não consegue romper, aonde você não consegue sair desse lugar, porque de alguma forma esse lugar começa a ficar confortável para você, porque é desse lugar que você está tirando aquilo que está te mantendo vivo. Você está me entendendo? E aí a gente começa a encontrar pessoas que você tem 10 minutos de conversa, você percebe que essas pessoas, elas carregam algo muito genuíno e impuro de Deus. Só que pelo simples fato dessas pessoas não estarem no lugar que Deus as chamou para estar, essas pessoas, elas estão vivendo um ciclo vicioso. Só que a questão não é, meu irmão, sobre o que aconteceu na guerra, é sobre o seu posicionamento depois dela. Tem alguém que tem um destino profético esperando. Só que o lugar que você está e a condição que você está te impedindo de chegar nesse lugar. Você sabe que você não está vivendo tudo que Deus te chamou para viver ainda. E quando a gente olha para esse cenário da vida, a gente começa a entrar em uma crise com a gente mesmo. Porque tem gente vivendo coisas que era para você estar vivendo. Pessoas que receberam palavras que você recebeu. E aí eu conheço gente que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da igreja vivendo a mesma coisa desde que começou. Por quê? Porque não tem coragem de sair de debaixo da mesa, cara. Porque de alguma forma ficar debaixo da mesa começou a ficar confortável. Não, eu posso vir para o culto do jeito que está, eu levanto a minha mão, eu dou meu dízimo, eu volto para minha casa e esse lugar está bom. Esse lugar está confortável. E aí Deus está olhando para essa pessoa e Deus está dizendo: enquanto você está debaixo da mesa, existe uma nação te esperando, cara. Porque eu não te chamei para você ficar debaixo da mesa, eu te chamei para governar.
E aí a nossa consciência começa a entrar em uma crise existencial entre o lugar que eu estou e a palavra que Deus liberou para mim. Só que o problema é, enquanto eu não tiver uma estrutura, eu não consigo caminhar por muito tempo. A jornada começa a ficar pesada demais. As coisas começam a ficar pesadas demais. E aí tudo para mim se torna um fardo. Tudo para mim se torna pesado. E aí eu preciso entender isso, cara. Entender que aquilo que Deus está me chamando para viver não é para ser pesado. Isso vai te trazer uma responsabilidade. Isso vai te trazer algumas renúncias. Só que existem coisas na sua jornada que não está pesando porque o que Deus está te confiando é pesado. Não, é porque você não tem estrutura para sustentar, meu irmão. E aí tem tanta gente que hoje já não consegue segurar mais nada. Não tem identidade, não consegue portar uma espada, não consegue lutar mais, porque ela perdeu aquilo que ela tinha de precioso. E aí eu estou falando sobre uma geração que não tem mais os dedões dos pés, não tem mais os polegares das mãos. A única coisa que essa pessoa tem é uma palavra. Só que o lugar que ela está é debaixo da mesa. E aí eu estou falando com gente que receberam palavras. E eu estou falando sobre projetos que estão engavetados mesmo. Certo dia eu estava conversando com uma moça. E ela estava falando que ela teve um sonho. E ela falou que ela teve uma plena convicção de Deus. De que Deus tinha levantado ela para cuidar de crianças, de órfãos. Durante alguns anos, o tempo foi passando, ela perdeu isso. Hoje ela está vivendo uma vida totalmente comum. Hoje ela está vivendo uma vida totalmente normal. Só que os olhos brilhavam quando ela falava dessas coisas. O desejo do meu coração é abrir um orfanato, trazer essas crianças para cá, cuidar, sabe, capacitar elas, enviar ela para as nações. O olho brilhava falando dessas coisas. O tanto de gente que você não conhece, que quando você sentava para conversar com essas pessoas, o coração queimava, os olhos brilhavam, havia paixão, havia fervor, quando se falava de propósito, meu irmão. Só que a pergunta de Deus não é onde estão essas pessoas. A pergunta de Deus é aonde você está. Aonde você está? Há anos atrás o seu desejo era abrir uma creche. Anos atrás o seu desejo era levantar um projeto missionário para tocar os ribeirinhos. Anos atrás o seu projeto era levantar fundos para sustentar missionários no campo. A pergunta é, aonde está você hoje, cara? O que você está fazendo da sua vida? Há quem diga que a gente descobre, sabe, o propósito da nossa vida. E aí quando a gente descobre o propósito da nossa vida, a gente descobriu porque a gente nasceu. Não. Sabe quando você realmente vai descobrir o propósito da sua vida? Quando você descobrir por qual causa você tem coragem de morrer. Cristo, ele não veio aqui simplesmente para nascer, não. A causa de Cristo era a morte, cara. Então a causa da minha vida, ela está totalmente atrelada a esse propósito. E qual é o propósito? O que você tem coragem, o que você tem feito, o que você tem movido para cumprir aquilo que Deus tem falado com você? E aí eu estou conversando com gente, já não sei quanto tempo tem. E aí você senta, são os mesmos problemas. A pergunta que fica quando a gente olha para a nação é: o que falta para a gente? Nós temos hoje estruturas. Se há um problema hoje, não é mais um problema que a gente tinha antigamente. Não é mais um problema estrutural, ou talvez financeiro, ou talvez se tratando de dons e talentos, não, meu irmão. Sabe qual é o propósito? Pessoas que perderam a identidade no meio do caminho. Pessoas que deixaram de caminhar no meio do caminho. Irmãos que queimavam antes.
irmãos que choravam antes, irmãos que queriam algo de verdade, só que eles pararam. E aí essas pessoas, elas estão hoje debaixo de uma mesa, comendo algo que não é o que Deus está mandando, vivendo uma vida que não é a que Deus tem para eles. E aí pode ser louco demais o que eu vou te dizer, mas Deus não te chamou para ter uma vida comum, meu irmão. Eu não sei se isso te confronta ou te constrange, mas para mim não faz sentido. Eu olhar para toda a história da Bíblia e ter na minha consciência de que Deus me chamou apenas para nascer, me casar, ter filho, trabalhar e morrer. Não é possível. Existe algo além da vida que a gente está vivendo, cara. Existe um propósito maior do que aquilo que nós estamos acostumados a fazer. E aí eu estou falando para você que existe um lugar, isso é a Bíblia quem está dizendo. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus quem está dizendo, cara. E eu levantei vocês como um sacerdócio santo, nação santa, povo escolhido. É Deus quem está dizendo, não sou eu quem estou dizendo, meu irmão. Só que eu encontro com pessoas que elas estão atrofiadas dentro do cenário da própria vida, vivendo coisas que não é aquilo que Deus está chamando. E aí a oração nossa como igreja é: Senhor, restaura as minhas mãos de novo. Senhor, restaura os meus pés de novo. A única maneira, meu irmão, de nós vivermos a plenitude do que Deus nos chamou para viver é quando os nossos polegares forem restaurados. É quando nós conseguirmos novamente pegar as espadas e voltar para o campo de batalha. É quando novamente nós conseguirmos olhar no espelho e termos uma convicção: eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu estou indo, cara. Não é com a força do nosso próprio braço. É quando nós olharmos e a nossa oração for: Deus, restaura a nossa força de novo. Deus, restaura a paixão pela missão de novo. Deus, restaura a paixão pela obra de novo. Deus, me dê uma estrutura para que eu consiga sustentar essa jornada. É só assim que a gente vai conseguir, meu irmão. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu sei que hoje talvez não pareça, mas eu já fui da Deus é Amor. Eu lembro com 9 anos de idade, eu congregava numa igreja que a maioria dos irmãos mal sabia escrever o próprio nome. Não tinha uma estrutura. Eu lembro que nós tínhamos 2 microfones com fio. E na maioria dos cultos só um funcionava. Eu lembro que os cultos começavam às 7 horas, 5 horas. As irmãs que hoje a minha geração reconhece como as irmãs do coque, elas já estavam lá. E eu, sendo o único cristão da minha casa, eu estava no meio delas. E eu lembro que as orações que elas faziam era uma oração muito simples. Muito simples. E eu me lembro de uma irmã chamada Josefa. Pelo nome você já consegue imaginar como ela era. E a irmã Josefa falava sempre assim para mim: meu filho, se eu tenho um conselho para te dar, nunca perca Jesus de vista e nunca perca o amor pela obra. Sabe o que a irmã Josefa, uma vez, caminhando com uma outra irmã da igreja, fez? Ela chegou na igreja 3 horas antes do culto e ela estava orando. A maioria dos irmãos, quando ia cantar, cantava só com os hinos da harpa. Foi na cruz, foi na cruz. E eu lembro que esse dia foi um dia muito especial, porque eu nunca tinha visto o que eu vi naquele culto. De forma instantânea, irmãos que estavam na cadeira de roda estavam levantando. Haviam irmãos que eram cegos, eles começaram a enxergar, sem ninguém colocar a mão. E foi no meio de uma simplicidade de um culto como esse, que eu comecei a olhar
E eu falei, Deus, o que é isso? Deus, o que está acontecendo? E hoje eu começo a me lembrar desses cultos, desses eventos que aconteciam. E eu fico perguntando, Deus, por que a gente não vive isso hoje? Quando a gente vê acontecendo isso em um culto, logo se torna um vídeo viralizado na internet como se fosse algo de outro mundo. Só que antes era algo comum, meu irmão. Era algo normal. Era algo que fazia parte da rotina. Qual foi a última vez que você viu um irmão sendo batizado com o Espírito Santo? Eu me lembro de testemunhos de irmãs dizendo, eu fui arrebatado pelo Senhor. E aí, a pergunta é, o que esses irmãos tinham que nós não temos? O que eles carregavam que a gente não carrega? E eu falo para você, as pregações eram simples, as canções eram simples. Daquela época, o único instrumento que os irmãos da igreja sabiam tocar era o pandeiro, mais nenhum. Mas eu vi Deus fazendo. Eu vi. E eu falo para você sem sombra de dúvidas, havia uma convicção no Espírito. Eu sei para que Deus me chamou. Esses irmãos, eles não estavam se movendo pelos aplausos. Esses irmãos não estavam se movendo pelos holofotes. Esses irmãos não estavam se movendo pelo dinheiro. Esses irmãos carregavam uma identidade tão convicta no Senhor, que eles caminhavam fundamentados nisso. Eu sei para que eu fui chamado. Eu vi essas irmãs orando quando a igreja estava cheia. Mas eu também vi essas irmãs orando quando a igreja não tinha ninguém. Era o mesmo fogo, era a mesma paixão, era a mesma devoção pela presença de Deus, meu irmão. E quando eu olho para a nação, eu sinto isso no meu espírito. Nós precisamos orar para que Deus restaure aquilo que foi perdido de nós. 2 Crônicas 7,14 diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, sabe quando que Deus vai sarar o Brasil? Quando um povo se levantar em nome dele. Essa é a ordem. Deus está dizendo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, existe um povo que Deus está olhando e Deus está dizendo, eu preciso sarar, eu quero sarar, mas precisa levantar um povo que se chama pelo nome de Deus. Só que como que eu vou ser esse povo se eu nem sei quem eu sou ainda? Como eu vou ser esse povo se eu sou alguém que canto bem, prego bem, eu toco bem, Deus me chamou para pastorear, Deus me chamou para liderar, Deus me chamou para intercessão, mas o lugar que eu estou é debaixo da mesa. Como que eu quero ver o reino de Deus avançando? Se aquilo que Deus me confiou hoje está atrofiado, eu estou debaixo de uma mesa e eu não exerço mais absolutamente nada do que Deus me chamou. E aí Deus está olhando para essa igreja. E Deus está dizendo para a igreja, vocês precisam se mover de novo. Sabe o que está acontecendo nessa passagem? Josué já estava morto. O povo de Israel estava querendo tomar a terra que Deus tinha dado. E aí sabe o que eles vão fazer? A tribo de Simeão, a tribo de Judá se levanta. Eles vão até a terra dos cananeus. Eles vencem a guerra. E sabe o que eles vão fazer com Adoni-Bezeque? A mesma coisa que Adoni-Bezeque estava fazendo com os outros reis. Sabe o que isso simboliza para nós, meu irmão?
A Bíblia já diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. E aí eu preciso entender que a igreja que não ataca, ela sempre vai ser atacada. É por isso que quando a palavra de Deus diz que Jesus está falando com Pedro, a gente falou isso semana passada, ele diz, e sobre essa palavra, sobre essa profecia, eu digo para vocês que as portas do inferno não prevalecerão. As portas que são citadas aqui não é a porta da igreja, meu irmão. As portas que são citadas aqui não é a porta da sua casa. As portas que são citadas aqui é a porta da onde? É as portas do inferno. E aí, é o próprio Jesus que está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Ou seja, não é o inferno que ataca a igreja, é a igreja que nasceu para atacar o inferno, meu irmão. Não é a igreja não nasceu para ficar em modo defensivo. A igreja não nasceu para ficar debaixo de uma mesa, comendo migalhas daquilo que o diabo está oferecendo. A igreja não nasceu para ficar atrofiada. Jesus olhou para os discípulos dizendo, e eu entreguei para vocês poder e autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões e nada vai alcançar vocês. Então a gente precisa entender o poder que a igreja tem, meu irmão. Essa noite, eu sinto no meu espírito que é uma noite profética. E eu creio que essa é uma noite que Deus está gritando para aqueles que estão debaixo da mesa. Está na hora de você sair daí. Eu não sei o que você deixou de fazer. Eu não sei para onde você deixou de ir. Só que Deus está liberando uma palavra para você essa noite. E a palavra que Deus está liberando para você essa noite é: eu estou restaurando os polegares das suas mãos, eu estou restaurando os dedões dos seus pés, e eu estou dizendo para você, eu estou devolvendo para você a capacidade de segurar a espada de novo. Eu estou devolvendo para você a sua identidade de novo. Eu estou restaurando os pés que foram danificados na guerra. E eu estou dizendo para você, está na hora de você voltar a caminhar. Está na hora de você chegar no destino profético que eu separei para você. Eu não sei quais foram as guerras que você enfrentou, eu não sei o que você passou que fez você chegar no estado que você está, mas Deus está liberando algo no seu espírito hoje. E o que Deus está liberando no seu espírito é: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até os últimos dias, cara. Vamos lá. Então tá na hora. Everton, eu comecei a intercessão, eu parei, está na hora de se voltar. Everton, eu tocava, eu não toco mais, está na hora de você voltar. Everton, eu pregava, eu fazia isso, eu abandonei, está na hora de você voltar até a mesma paixão do início, até o mesmo fervor do início. Os seus olhos precisam voltar a brilhar como brilhavam quando você conversava sobre os propósitos que Deus estabeleceu para você, cara. Meu Deus. Quando o povo de Israel encontra Adoni-Bezeque, e eles repetem com Adoni-Bezeque o que Adoni-Bezeque fazia com os outros reis, é aquele povo gritando para o inferno, dizendo: quem não tem destino é você, não eu. Quem não tem identidade é você, não eu. E essa é a nossa posição, meu irmão. No campo de batalha, você foi ferido. Eu sei que talvez você se feriu com igrejas, se feriu com pastores, sabe, talvez você se chateou com alguém, e foram situações que fizeram você chegar no lugar que você está. Só que homens e mulheres que carregam palavra de governo, o seu lugar não é debaixo da mesa. Eu vou repetir isso daqui. Quem nasceu para governar, o seu lugar não pode ser debaixo de uma mesa. Existe uma nação esperando aquilo que Deus te confiou. Existem cidades esperando aquilo que Deus te confiou. Projetos que estão engavetados, que Deus confiou somente para você. Existem centenas e centenas de milhares de pessoas que estão esperando para ser alcançadas por isso que Deus te deu, cara. Eu queria que você estendesse as suas mãos em posição de receber, por favor. Ah, Jesus.
de cambadarabacantarai. Para o que está parado, nequenere cantarabaxai, ribi de cantoromenecho de cambereia, de camanto cambandaromene-candai, recho de candaraia. Hoje eu dou uma ordem em teu favor, filho meu. Ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, porque eu sou Deus de tua vida. E quando tu pregavas a minha palavra, tu falavas com a minha serva através da minha palavra. Rei que mandoroba cantará. Falo eu aqui, falo eu aí. Falo eu aqui, falo eu aí. E vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. A minha igreja vai se levantar com autoridade e poder nessa terra. Decama, porque eu vou ressuscitar, se necessário, pedras, remanto candoronexia, e uma ordem minha, filho meu, a minha palavra vai se cumprir. Não te preocupas, faz a tua vez, porque eu sou contigo, e eu ainda vou te levar em lugares, porque é promessa. Em nações diferentes, reinos diferentes, iribi de canto, uribe de candai, de cotoromanaia, e desfaço eu hoje uma obra de inveja contra a tua vida. Remanto candarabaxaia, remanto e toco também na tua saúde, ó. Recambando é necessário, filho meu. Remanto com todo bebê candoroba da canteira manaia, isso de candoromenerexia. Ramanto candarai bede canturi manaia. Este teu é um presente para ti. E tu saberás que sou eu que estou te entregando este presente. Ramanto camando comando comandaraia. Remanto candarabaxaia. Vou eu confundir, filho. Confundir, ó. Aqui e aqui, aqui e aqui. Muitos não te dão nada, mas ó, aqui e aqui, ó. Rebequebedexi, Ramanturei, tu verás. Os dias estão se passando, mas nada fica oculto diante do teu Deus, porque Deus é Deus de realizar sonhos e promessas. Te capacito mais ainda, filho meu. E não esquece que falei contigo hoje. Hoje estou dando uma ordem em teu favor. Em teu favor, por amor a ti, estou cuidando de alguém de tua família. E a minha graça te basta. A minha graça te basta. Amém, filho meu? Deus de mistério. Ixu de cambá.